Olá, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver acompanhando este culto. Gostaria de saudá-lo, de saudá-la, neste dia 26 de abril, terceiro domingo de Páscoa, domingo chamado Misericórdia Dominis, a misericórdia de Deus, dia em que nós celebramos na ISLB o Dia Nacional da Diaconia. Diaconia que é o serviço cristão, o nosso serviço resultado do amor e da gratidão cristã àquelas pessoas que precisam. Hoje nós celebramos de modo especial a diaconia na ISLB. Eu gostaria de acolhê-la com as palavras de Lucas capítulo 24, versículo 32, que dizem assim: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Com estas palavras do Evangelho de Lucas, quero dizer que estamos reunidos e reunidas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Como o nosso texto de hoje é este texto do Evangelho de Lucas, eu quero convidar você a conhecer, se ainda não conhece, o hino chamado Fica Conosco, número 343 do livro de canto da ISLB. Fica conosco, ó Deus, é uma das frases do versículo que nós vamos ler hoje. São apenas duas frases. Fica conosco, ó Deus, que o dia já declina e a noite vem chegando. Quero fazer com você a leitura bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados,
pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças. Depois partiu o pão e o deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um ao outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e aguardam em seu coração. Amém. Caros amigos, caras amigas, hoje é o terceiro domingo de Páscoa. Ainda ouvimos esses relatos sobre o encontro com Jesus ressuscitado, as primeiras experiências dos cristãos com esta mensagem que veio surpreendendo cada um deles. Alguns pelo depoimento, pelo testemunho de discípulos, de apóstolos, outros pelo encontro pessoal, a oportunidade de encontrar com o próprio Jesus ressuscitado. Hoje também é o Dia Nacional da Diaconia e eu queria convidar vocês para que nós pudéssemos olhar para esse texto a partir desta perspectiva, essa perspectiva do serviço cristão ao qual todos e todas nós somos chamados. Interessante que nesse texto, assim como foi no texto em que Maria Madalena testemunhou a ressurreição de Jesus, quando ela olha para Jesus e não o reconhece, só o reconhece depois que ele a chama pelo nome, também aqui os discípulos têm uma dificuldade de reconhecer Jesus. Semana passada nós também lemos como evangelho a história de Jesus e Tomé. Tomé que viu Jesus, mas precisou ainda assim tocar nas suas feridas para se certificar de que aquele realmente era o Messias. Nós, por vezes, tentamos enfatizar nessa nossa dificuldade de ver o próprio Jesus como uma certa falta de fé. Mas eu quero olhar com uma outra perspectiva para esse texto. Quero dizer que os discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, eles andavam atordoados por aquilo que em suas vidas havia sido uma decepção, uma tristeza muito grande, uma frustração. Também nós vivemos em tempos de frustração, de tormento, de receio, o que eventualmente pode também impedir cada um de nós de
encontrar Jesus caminhando ao nosso lado, encontrar a presença de Deus na nossa vida. A frustração dos discípulos era essa, de que caminharam 10 quilômetros de sua cidade, Emaús, que significa águas mornas, e foram a Jerusalém para ver esse grande evento esperado por aqueles judeus, que era a tomada de Jesus do seu reino, do reino de Israel. Eles foram atrás e testemunharam a história que nós conhecemos, a história da condenação, da morte de Jesus Cristo na cruz, e voltavam frustrados para sua casa, decepcionados, porque a sua esperança de que o Messias teria vindo para instaurar o seu reino não havia sido cumprida. Também nós vivemos esse tempo de Páscoa em isolamento, vivendo à distância nas relações com aquelas pessoas que nós amamos, vivendo a insegurança em relação ao futuro, insegurança em relação ao nosso trabalho, aos nossos estudos, à continuidade dos nossos projetos. Também nessa semana em especial, o Brasil entrou num momento conturbado na sua vida política. Os cenários são inesperados para o futuro. Nós não sabemos quais são as expectativas. Nesse sentido, Jesus, assim como foi com o texto dos discípulos de Emaús, ele caminha ao nosso lado com uma escuta poimênica, uma escuta terapêutica, uma escuta cuidadosa. Certamente uma atitude diaconal da parte de Jesus, uma atitude de empatia, de escuta amorosa. Ouviu o testemunho, o relato da frustração daqueles que voltavam tristes para casa. Como isso tem sido necessário nos nossos tempos? Nós que estamos distantes, nem sempre temos encontrado as pessoas com as quais a gente pode sentar e conversar, desabafar, contar um pouquinho de como tem sido essa nossa experiência. Aqui o relato do Evangelho nos mostra a atitude diaconal de Jesus, cuidadosa e amorosa de escuta, a qual nós também somos convidados e convidadas a partilhar um gesto de escuta ativa, de atenção, de cuidado, mesmo que pelos mais diversos meios digitais que hoje estão à nossa disposição. Nós que, na verdade, estamos vivendo num tempo de bombardeio de informação, de excesso de demandas por interação digital, de criação de conteúdos, de realização do nosso trabalho através dessas ferramentas de comunicação digital. Também para nós acaba sendo um parto, às vezes, muito difícil mantermos essa interação tão excessiva pelos meios digitais. Talvez esse seja um bom caminho para nós, ao invés de nos pormos sempre na condição de precisarmos falar tanto, quem sabe oportunizar um pouco um espaço de escuta. Jesus escuta e acompanha e caminha junto com os discípulos nas suas dificuldades, nos seus medos e inseguranças, mas ele conclui com a partilha de uma palavra de esperança. Ele, como um pai olha para o seu filho, como um mestre olha para os seus discípulos, ele, com certo amor e carinho, diz: vocês realmente não ouviram tudo o que já foi falado. E leu cuidadosamente os textos bíblicos do Antigo Testamento, dos livros de Moisés e dos livros dos profetas, que era a Bíblia que os cristãos dispunham na época, não tinham ainda isso que nós conhecemos como Novo Testamento. Ali eles encontraram
anúncio e palavra de esperança que apontava para a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias esperado, que traria consigo o reino de Deus. Também nos nossos tempos, a gente precisa pensar como que as notícias negativas têm impactado as nossas vidas, como que o pessimismo tem tomado conta de nós. Não seria o convite e a oportunidade para a partilha de palavras de esperança? Nós, que somos pessoas cristãs, que temos este tesouro à nossa disposição, as Escrituras, a própria palavra de Deus que se faz viva em nossas vidas, que é uma palavra de esperança, que é uma palavra que não sucumbe ao medo. A primeira reação diaconal de Jesus de escuta e de partilha de palavras e gestos de esperança, ela é respondida pelos discípulos também de uma maneira diaconal. Os discípulos que viam que aquele caminhante ainda não reconhecido, aquele peregrino do caminho, como eram conhecidos os cristãos no início dos tempos, os do caminho, também Jesus ia adiante, tomando seu caminho, e os discípulos olharam então e disseram: fica conosco, porque o dia já termina e a noite vem chegando. Assim como nós cantamos, esse convite manifesta a acolhida, o gesto de acolhida, a hospitalidade dos discípulos de Emaús com aquele caminhante que lhes ouviu, que lhes deu acolhida e que partilhou palavras de esperança. Os discípulos foram capazes de, por gratidão, manifestar cuidado, gestos de cuidado. Receio de que aquele caminhante passasse por algum perigo durante a noite, nas estradas tão perigosas daquela época. Também ofereceram a sua gratidão pela escuta que receberam, a escuta terapêutica e carinhosa de Jesus. Segundo gesto diaconal, gesto de partilha, foi quando então o convidaram para a ceia. E nesse testemunho bonito, Jesus foi convidado para partir o pão. E ao ter dado graças e partido o pão, os discípulos puderam reconhecer finalmente que aquele era o Mestre, que ele era Jesus. Uma mensagem também para nós, de que nesses tempos de dificuldade, de insegurança, de incerteza, tempos de frustração com aquelas coisas que não têm dado certo na nossa vida, tempos em que nós estamos passando pela dor, pela tristeza, pela saudade, nesse isolamento, Deus, de uma maneira que ainda é imperceptível aos nossos olhos, Ele anda ao nosso lado. Ele anda ao nosso lado e está disposto a escutar com carinho o nosso sofrimento. Talvez nesse ombro amigo que está ao nosso lado, nessa pessoa que nós podemos acessar, fazer uma ligação, chamar pelo aplicativo, talvez esta pessoa que nos escuta atentamente possa ser esse Jesus que está ao nosso lado e nós não reconhecemos. Nós temos também a oportunidade de encontrar esse Deus que partilha palavras de esperança com a gente, nesse acompanhante de viagem. Todos nós estamos a caminho. E nesse nosso caminho nós nos encontramos com pessoas que às vezes são essas pessoas que nos trazem uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, uma palavra de alegria, que mudam o nosso dia, que são capazes de nos lembrar que nós temos muito mais razões para agradecer do que motivos para reclamar. Por fim, nós somente reconhecemos Deus
neste gesto final, que é o gesto da partilha, o gesto da divisão, o gesto solidário mesmo, daquilo que nós podemos partilhar e dividir com as outras pessoas. Somente naquele momento que na igreja cristã nós reconhecemos como sendo um momento da Santa Ceia, que infelizmente à distância nós não temos conseguido celebrar pessoalmente, mas que sabemos que é o testemunho da entrega que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Como o pão e como fruto da videira, nós recebemos essa entrega total de Jesus por nós. Também assim, quando nós partilhamos aquilo que temos e quando nós partilhamos aquilo que somos, nós novamente somos capazes de identificar a presença de Deus na nossa vida. E depois de Jesus ter ido embora, os discípulos se recordavam, não ardia o nosso coração quando ele nos falava sobre o Messias, quando ele nos lia as Escrituras. Assim, o gesto de partilha que nos oportuniza encontrar Deus, ele também nos permite fazer uma releitura da nossa vida. Olhar para trás, olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história, olhar para o que tem acontecido da nossa vida e encontrar ali o gesto bondoso e cuidadoso de Deus que estava caminhando todo o tempo ao nosso lado, mesmo quando nós vivíamos na angústia, no medo, na decepção, na frustração, na solidão, no abandono. Assim nós somos neste Dia Nacional da Diaconia, convidados e convidadas a celebrar, assim como esses discípulos foram aos apóstolos em Jerusalém e fizeram seu testemunho e disseram: olha, vocês viram a Jesus e nós o encontramos na estrada, estava com nós o tempo inteiro. E nós o identificamos quando partimos o pão. Assim também nós somos chamados e chamadas a testemunhar nos lugares por onde nós vamos essa esperança, essa mensagem de que Jesus Cristo está sempre caminhando ao nosso lado. Quando nós escutamos aos outros, esse gesto diaconal da escuta, da partilha, da esperança, o gesto da hospitalidade que diz para este e para esta que cruzam no caminho com a gente, diz: fica conosco, ó Deus, que o dia já termina e que a noite vem chegando. Como podemos ser hospitaleiros nesses tempos de relações por meios digitais? Uma boa pergunta, talvez, para nós refletirmos como podemos ser mais convidativos, como podemos ser mais acolhedores com as pessoas que estão precisando de nós nesse tempo de isolamento. E por fim a partilha daquilo que somos, partilha daquilo que temos, a solidariedade com aquelas pessoas que precisam. Que vocês possam carregar esse testemunho diaconal como luz do mundo que são, por todos os lugares em que vocês passarem. Lâmpada para os meus pés e a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Vamos cantar mais uma vez o hino 343. Fica conosco, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, que o dia já termina e a noite vem chegando.
Quero deixá-la com a bênção que vem da parte de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Tenha um bom domingo, uma abençoada semana.